Bom, pessoal, essa é a segunda aula de processos termoquímicos, enfocando a combustão, e hoje a gente vai ver então o gabarito da atividade que foi passada a semana passada, vamos discutir um pouquinho o exercício. Vamos dar um cálculo do excesso de ar a partir da análise dos gases de combustão, como a gente faz isso, né, medindo-se as concentrações de oxigênio, CO2 e CO nos gases de escape, como é que a gente consegue calcular o excesso de ar. E deixar um exercício proposto para um balanço de energia. Bom, no caso do exercício da aula passada, que era para determinar a massa de ar estequiométrica para queimar 1 kg de biomassa com 25% de umidade em base seca. Eu falei para vocês tomarem cuidado com essa daqui, porque você tem umidade em base seca e umidade em base úmida. A definição de umidade em base seca é a massa de água dividido pela massa de matéria seca, enquanto a umidade em base úmida é a massa de água dividido pela massa total de água mais matéria seca, que é o que a gente normalmente mede, tá? Então, o mais comum é você ter umidade em base úmida, mas nesse caso foi dado a umidade em base seca. A composição alimentar é dada, então é 48% de massa de base seca, né? De carbono, 5,5% de hidrogênio e 39,5% de oxigênio, 7% de cinzas, tá? Bom, a primeira coisa, então, é que a gente tem duas equaçõezinhas para relacionar. Umidade em base seca, quando eu conheço a umidade em base úmida, então é a umidade em base úmida dividido por 1 menos a umidade em base úmida. E a umidade em base úmida, quando eu conheço a umidade em base seca, que é o caso aqui, que é a umidade em base seca dividido por 1 mais a umidade em base seca. Então vai dar 0,5 dividido por 1,25 e dá 0,2. Logo, nesse caso aqui, quando eu tenho 1 kg dessa biomassa, com 25% de umidade em base seca, eu tenho 200 gramas de água e 800 gramas de matéria seca. Então, 200 gramas dividido por 800 dá 25%. E 200 gramas dividido por 1 kg vai dar 20%, que é a umidade em base úmida. Então, cuidado com esses detalhes, né? Isso não é uma pegadinha, isso é um problema né, que a gente sempre tem quando trabalha principalmente em biomassa. Você tem que saber se é umidade em base seca ou base úmida. Bom, nesse caso aqui, então definido que eu tenho 0,8 kg de matéria seca, eu posso ter dois caminhos. Eu posso trabalhar como se eu tivesse 1 kg de matéria seca, fazer toda a estequiometria para 1 kg, e depois no final do exercício calcular o quanto que eu preciso para a matéria seca, e depois, como eu tenho só 80% de matéria seca, eu multiplico por 0,8. Né? Ou eu multiplico por 0,8 toda desde o começo. Então, nesse caso, eu preferi multiplicar por 0,8, 800, né? 800 gramas em 1 kg, da quantidade de massa que eu tinha. Então, em vez de 480 gramas de carbono, eu tenho 0,8 vezes 480 dividido por 12, que é para achar o número de moles que eu tinha de carbono na matéria seca só. Mesma coisa para o hidrogênio, mesma coisa para o oxigênio. Aí a reação estequiométrica então vai ser dada aqui. Já estou considerando que só está queimando 800 gramas de matéria seca, os 200 gramas de água são inertes, entra e sai, assim como a cinza, né? E o X de oxigênio gerando Y de CO2 mais Z de hidrogênio mais 3,76 de nitrogênio. Fazendo o balanço dos elementos químicos, então o carbono Y vai ser 0,32, do hidrogênio eu tenho 0,44 dividido por 2, vai dar 0,22, e o oxigênio também eu tenho que considerar que eu tenho oxigênio aqui entrando, mas esse gerando Y de CO2 e Z vezes 2, Z de água. Né? E aí, calculando, eu vou ter 0,033125 de oxigênio, de moles de ar que eu preciso. Logo, a expressão da combustão vai ser 0,32, do que tem aqui no combustível seco, mais 0,033125 de ar, gerando isso aqui, que é a estequiometria formando simplesmente CO2, combustão completa. Que a massa, portanto, de ar necessária para a combustão vai ser 0,032 0,033125, né? Que é isso aqui, vezes 32, que é o oxigênio, mais isso aqui, vezes 3,76, vezes 28, que vai dar então 4,574 kg de ar seco por quilo de biomassa na condição de trabalho com 20% de umidade em base úmida. Tá? Bom, caso a gente tenha formação de CO,
vamos usar a mesma biomassa que a gente está usando aqui, né? E analisar se eu tiver uma concentração de CO. E como é que eu vou medir isso? Então, na realidade, eu tenho que ter a medição dos gases de escape, né? Medição da concentração de CO e de CO2 nos gases de escape. E aí eu vou fazer a equação de combustão da mesma forma, né? A mesma matéria-prima, o X de oxigênio aqui, quanto que eu preciso de ar estequiométrico, só que agora eu tenho uma quantidade, uma fração do carbono que reagiu virou CO2 e a fração complementar do que reagiu virou CO. Ou ele vira CO2 ou CO. Então 1Y é a fração que virou CO e 1 menos Y é a fração que virou, desculpe, Y é a fração que virou CO2 e 1 menos Y é a fração que virou CO. Multiplico pela quantidade de carbono, né, que tem, supondo que todo ele reagiu, e eu tenho essa equação, então. Então, o balanço onde Y é a fração de CO2 dividido pela concentração de CO2 nos gases, dividido pela concentração de CO2 mais a concentração de CO, que é o carbono que reagiu. Tá? Então, isso aqui eu obtenho de medição nos gases de escape. Tá? Não dá para fazer cálculo teórico. Né? Que são as medições. Né? Nesse caso, o balanço de carbono vai dar 0,32, que entrou é igual a 0,032y mais 0,032 menos y. Então, daqui eu não tiro o valor de y, na realidade. Eu preciso ter o valor de y como entrada, como um dado experimental que eu tenho. O balanço de hidrogênio fica igual, e o balanço de oxigênio é que vai ser afetado pelo y. Aí sim, se y for zero, eu vou ter a mesma, né, concentração, o mesmo x que eu tive que fosse a reação estequiométrica formando só CO2. À medida que y aumenta, eu reduzo a quantidade de oxigênio que eu preciso, porque uma parte do carbono não usou 2 oxigênios, mas usou um oxigênio só. Então eu reduzo a demanda de ar estequiométrico, de oxigênio estequiométrico, do ar estequiométrico. Né? Então o X vai ser dado em função do Y. Né? Quanto maior o Y, vai reduzir o X em relação ao se eu formar só CO2. Bom, agora a gente pode também calcular o número de moles de produtos de combustão estequiométricos secos. Então, o número de gases, isso seja formando só CO2 ou formando CO e CO2. Porque, nesse caso dessa combustão, né, o número de carbono que tinha era 0,032, então formando CO ou CO2 vai ser isso mesmo. E o X, né, vai ser 3,76 vezes X, que é o ar estequiométrico, que é 1 no caso de eu formar só CO2, é um valor, e no caso de eu formar CO, a gente viu na equação anterior que ela é uma equaçãozinha que tem em função de Y. Né? Se eu medir o Y, eu consigo calcular os gases estequiométricos secos. Tá? Agora, quando eu tenho uma relação, um excesso de ar, né, que a gente já viu, lambda é a relação de ar teórico, que é o número de moles real dividido pelo número de moles de ar estequiométrico. Então, por exemplo, um ar teórico de 130%, eu tenho 1,3 vezes o número de moles estequiométrico. Portanto, o número de moles real vai ser o ar teórico vezes x. E lambda menos 1 é o excesso de ar. Então, se eu tenho 1,3 de ar teórico, eu tenho 0,3 de excesso de ar ou 30% de excesso de ar. Então, a gente pode escrever a mesma equação aqui agora, já considerando que eu tenho uma quantidade de ar em excesso. Né? Então, eu boto a mesma matéria-prima aqui, números, né, que eu tinha até agora, x vezes o ar teórico, o lambda, que é o fator de ar teórico, mais a quantidade de oxigênio e de nitrogênio associado, e aí eu vou ter a quantidade de CO2 formada, a quantidade de CO formada, que tem a ver com Y, a quantidade de água formada, que não vai alterar. O que vai alterar? É que eu vou ter a quantidade de excesso de ar, seja lá o 0,3 aqui, vezes o número de moles estequiométrico de oxigênio entrando, então eu tenho esse é o excesso de oxigênio que vai sair, a concentração de oxigênio que vai estar no ar, e aqui o 3,76 vezes x vezes lambda de nitrogênio, que entrou e saiu sem reagir. Tá? Bom, a hora que vamos escrever de novo essa equação aqui, só para lembrar, é a mesma que eu coloquei, né? Que tem o excesso de ar aqui, e portanto vai dar
aqui é o fator de ar teórico, aqui é o excesso de ar que está multiplicado o ar estequiométrico, né, vezes de oxigênio, e aqui é quanto que sai de nitrogênio. Então, se eu quiser calcular a concentração de oxigênio nos gases de escape, lembra que a gente calculou na aula passada, lá no exercício passado, a concentração de CO2, né, nos gases de escape, que era o número de moles do CO2 dividido pelo número de moles total dos gases secos. Né? Então, nesse caso, eu quero a concentração de O2 nos gases secos, né, que é o FO2. Então, ele vai ser dado pelo quê? O número de moles de O2, que é lambda menos 1 x, né, que está aqui em cima, dividido pelo número total de gases secos embaixo, que é QCP, que era 0,32, que é a soma desses dois aqui, mais 3,76 de N2. 3,76 vezes x vezes N2. Né? E sobrou uma quantidade de N2, que é lambda, lambda menos 1 vezes 3,76 vezes x, mais lambda menos 1 vezes x de O2. Então, a hora que eu somo esses dois termos aqui, vai dar 4,76 lambda menos 1, que é o excesso de ar, vezes o ar estequiométrico. Então, isso aqui é o número de moles de gases estequiométricos, que é isso aqui no caso do estequiométrico, e isso aqui é o caso quando eu tenho um excesso de ar. Né? Então, a fração de oxigênio que eu vou ter, que eu vou medir, é dada por essa expressão aqui, né, que a gente deduziu. Como eu medi isso aqui, a única incógnita que eu tenho é o lambda, ou lambda menos 1, né? E aí eu posso, porque x eu calculo, o QCP eu calculo, né? Conhecendo as concentrações, né? Desculpe, conhecendo a análise elementar do meu combustível, eu calculo o QCP, calculo o fator de ar estequiométrico, e conhecendo a fração de O2, eu consigo calcular o lambda, então, só explicitar lambda menos 1, então basta jogar ele, explicitar desse lado, e eu tenho ele dado em função da concentração de oxigênio nos gases de escape, que eu meço, o QCP, que eu já dei lá, como é que eu calculo, nesse caso aqui é 0,032, né? Mais o 3,76 de nitrogênio, vezes o ar estequiométrico, e dividido por esse daqui. Então, tudo conhecido. Então, eu consigo calcular o excesso de ar fazendo a medição dos gases, da concentração de O2, de CO2 e de CO nos gases de escape. Tá? Então, agora fica uma proposta de exercício, né, que é um balanço de energia de um processo de combustão, utilizando um combustível, essa biomassa que a gente está usando, né, que foi o exercício que vocês fizeram, com 20% de umidade e tal, e considerar que o poder calorífico superior em base seca é 20 megajoule por quilo. Tá? Então, aqui também, de novo, eu tenho que calcular agora o poder calorífico inferior, que é essa equação que vai me dar, conhecendo em base trabalho, com a umidade que eu tenho. Só que para isso eu vou ter que usar o PCS em base seca, que é esse 20 megajoule, entalpia de mudança de fase, que está aqui, 2.442 kJ por quilo da água. E WS aqui é a umidade em base seca, aqui e aqui, tá? Então cuidado que aqui eu tenho que usar em base seca. E o H é a fração mássica de hidrogênio, que era 5,5%, então é 0,055, né? Aqui. E aí eu consigo calcular o poder calorífico em base de trabalho. Bom, o que eu quero é calcular a taxa de conversão de carbono, desculpe, eu tenho como dado taxa de conversão de carbono reagente em CO2, 97%, ou seja, 97% do carbono, a concentração de CO2 nos gases de escape é 97% e de CO é de 3%. Então o Y é 0,97. E a concentração de oxigênio nos gases de escape seco é 10%. Então, usando as equações que foram dadas ali atrás, calcule o excesso de ar e a fração molar de CO2 e de CO nos gases de combustão secos, sempre seco. Calcular o PCI na base de trabalho, que é essa equação aqui que eu dei, e as taxas mássicas de alimentação de biomassa e ar para um equipamento de combustão
que tem a capacidade de geração de 5 toneladas por hora de vapor saturado a 1 megapascal. Tá?